Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais ou não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versos 4 ao 6, versos 11 e 12. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos aqueles que nos honram nesse instante com a sua audiência. É com imenso prazer que estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E mais uma vez, nós somos-lhes gratos por sua honrosa audiência. E a todos transmitimos a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Saudação que vai acompanhada de seu abraço fraternal e também do Salmo 133. Na pauta de hoje, segundo a graça de Deus, nós estaremos dando continuidade à abordagem do tema Entendendo a Doutrina Bíblica da Predestinação. No programa anterior, nós estivemos falando um pouco sobre Aurélio Agostinho, conhecido como Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, que viveu entre os anos 354 e 430. E falando também sobre a sua teologia. Então, nós pretendemos continuar a nossa abordagem sobre esse teólogo e filósofo do início da Idade Média, uma vez que Calvino e seus seguidores tomam a teologia desse pensador do medievo como referência. Em sua obra O Livre-Arbítrio, que foi uma obra escrita por ele, por Agostinho, no início da sua conversão, ou seja, na fase jovem ainda, em seu diálogo com Evódio, Agostinho deixa muito patente, muito claro, que a fonte do pecado, ou seja, mal moral, encontra-se no mau uso do livre-arbítrio, que é um bem ofertado por Deus ao homem. E que, quando o homem deixa de utilizar este bem, que é o livre-arbítrio, para aquilo que Deus destinou, ou seja, para a retidão, o homem é o único responsável pela má ação voluntária. Evódio, amigo de Agostinho e seu interlocutor nesta obra, pergunta o seguinte: haverá então algum outro autor do primeiro gênero de mal? Ele se referia aqui ao mal que é praticado, uma vez que está claro não ser Deus, o autor, não é, do mal. E a essa pergunta, Agostinho responde: certamente, pois o mal não poderia ser cometido sem ter algum autor. Mas caso me perguntes quem seja o autor, não o poderia dizer. Com efeito, não existe um só e único autor, pois cada pessoa, ao cometê-lo, é o autor de sua má ação. Sem dúvidas, reflete no que já dissemos acima. As más ações são punidas pela justiça de Deus. Ora, elas não seriam punidas com justiça se não tivessem sido praticadas de modo voluntário. Isso está lá na obra O Livre-Arbítrio, no livro 1, capítulo 1.1. Se você tem esse livro, se você tem essa obra, você pode consultar.
Em outras palavras, Agostinho, nessa passagem de sua obra, não deixa dúvidas de que ele crê que o pecado não é outra coisa senão a má utilização do livre-arbítrio e que o homem recebeu de Deus o livre-arbítrio como um bem para praticar a retidão. No entanto, utilizando este voluntariamente para a má ação, torna-se digno do juízo. Queridos, eu penso que não é difícil entender isso. Que o homem não poderia ser julgado com justiça se não possuísse o livre-arbítrio da vontade. Ou seja, se não pudesse escolher entre fazer a boa ou a má ação. É óbvio que Deus não concedeu o livre-arbítrio ao homem para que o homem pecasse. Não. No entanto, o homem não poderia ser responsabilizado se não fosse as suas ações morais livres. Então preste bem atenção aqui, que no início da formação da sua teologia, da elaboração da sua teologia, Agostinho entendia, pela palavra de Deus, é claro, não é? Que o homem possui o livre-arbítrio, que é, segundo Agostinho, o próprio Agostinho diz, um bem que Deus deu ao homem. E que sem o livre-arbítrio o homem não teria condições de decidir. Então ele não poderia ser responsabilizado pelas suas decisões, não é? Sendo elas boas ou más. Como o homem tem o livre-arbítrio, e Agostinho aqui, eu acabei de citar um trecho de uma obra de Agostinho, não é? Que é o livre-arbítrio, numa conversa com Evódio, ele cria exatamente assim. Então nós estamos mostrando que o Agostinho do começo, não é? Da juventude, é diferente do Agostinho da velhice. Nós vamos ver em detalhes isso mais para frente. Bem, nós estamos aqui trabalhando a construção da teologia de Agostinho, que é a base para o sistema calvinista. É de se notar que, no início, Agostinho entendia, assim como diz a Bíblia, que o livre-arbítrio é necessário ao homem, no que concerne a sua relação com Deus e a sua graça, na aplicação da salvação. Não é? Então é importante que a gente veja isso aí. Por quê? Porque os seguidores de Calvino, não é? E o próprio Calvino evocava, não é? Agostinho como sendo um dos pais da igreja que cria na doutrina da predestinação conforme Calvino elaborou. Não é? Muito bem. Na mesma obra, o livre-arbítrio, Agostinho diz o seguinte, abre aspas, mas é verdade que o homem que cai por si mesmo não pode igualmente se reerguer por si mesmo, tão espontaneamente. É porque do céu Deus nos estende a sua mão direita, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Agostinho diz, peguemos essa mão com fé firme, esperemos sua ajuda com esperança confiante e desejamo-la com ardente amor. Isso está lá na obra O Livre-Arbítrio, no livro 2, capítulo 20.54. Ok? Se você tem essa obra, você pode conferir aí na sua casa. Livro 2, capítulo 20.4. A obra O Livre-Arbítrio de Agostinho. Queridos, nós não temos aqui nenhuma intenção de denegrir a pessoa de Aurélio Agostinho. Não. Nós estamos apenas mostrando eventos que dizem respeito à gênesis da teologia agostiniana, teologia esta que serve de baldrame para o sistema calvinista, como já falamos. Não está em questão aqui a conversão tardia de Agostinho, se foi genuína, se não foi genuína, mas o que está em questão aqui é o caminho que ele trilhou até ser considerado um proeminente doutor da Igreja Católica, no que concerne a doutrina. Então é importante a gente conhecer isso aqui. Não é? Ora, se para os seguidores de Calvino não importa como se deu a formação teológica da pessoa que elabora um sistema doutrinário,
sobre o qual alguém estabelece a sua fé, para nós, não calvinistas, isso importa e muito. Aliás, eu diria que isso é determinante. Por isso nós louvamos a Deus que permitiu que a Bíblia Sagrada chegasse até nós. Assim, nós temos a oportunidade de conferir à luz da Escritura todo e qualquer discurso que se pretenda cristão. Por que estamos fazendo estas citações de Agostinho? Bem, exatamente para que os nossos queridos telespectadores conheçam como pensava no início da sua vida de convertido, aquele que foi tomado por Calvino como base para o seu sistema teológico. É importante notar, queridos, que todos os teólogos, todos, eu disse, estão sujeitos à mudança de pensamento, dependendo do contexto, dependendo das circunstâncias em que estejam inseridos. Ou seja, é de suma importância sabermos que durante a sua trajetória como cristão, houve mudanças radicais na forma de Agostinho conceber a doutrina do livre-arbítrio. Inicialmente, como nós acabamos de ver, não é? Este pensador entendia que o livre-arbítrio era necessário para que o homem pudesse ser responsabilizado pelas suas más ações e, consequentemente, julgado com justiça. Eu penso que o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, jamais foi tão bem retratado pelo homem como na última declaração que nós acabamos de citar desse filósofo e teólogo medieval, quando disse: porque do céu Deus nos estende a sua mão direita, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Peguemos essa mão com fé firme. Isso está lá, eu já disse, mas vou dizer novamente, na obra O Livre-Arbítrio, livro 2, capítulo 20, ponto 54. Tá certo? Se você quiser conferir, é só ir lá, dar uma olhada. Na carta aos Efésios, ou escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e verso 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, é exatamente isso o que disse Agostinho com outras palavras. Chegamos ao momento da nossa pausa, mas você não vai sair daí porque nós retornaremos muito rapidamente. Então, fica ligado e daqui a pouco nós voltamos. Pela graça de Deus, estamos já de volta com o programa O que a Bíblia Diz. E é muito bom ter você aí do outro lado nos assistindo, né? Nós queremos mais uma vez transmitir a saudação do nosso pastor presidente, a você que tem honrado a programação da Rede Brasil TV. Você pode também, né, participar da programação da Rede Brasil FM. Pode também participar da programação da Rede Brasil AM. São bênçãos que Deus tem dado, né, à Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, e a Igreja tem propagado esta bênção, né? Tem utilizado esses instrumentos de comunicação para divulgar o Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho de Cristo. Então você pode ser também um agente multiplicador, alguém que venha divulgar a programação da Rede Brasil de Comunicação. Muito bem, nós concluímos o momento passado falando de uma citação de Agostinho interessante, não é? Ele diz assim: porque do céu Deus nos estende a sua mão direita, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: peguemos essa mão com fé firme. Eu já disse, isso está lá no livro O Livre-Arbítrio, no livro 2,
capítulo 20, ponto 54. Em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo disse, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, pela graça sois salvos. Então, a graça é a mão de Deus estendida ao homem, através da pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz, pela graça sois salvo pela decisão de Deus, pela graça, pelo favor de Deus, por Cristo Jesus. Mas ele diz, por meio da fé. Então essa fé aqui seria exatamente a mão do homem indo ao encontro da mão de Deus. Por isso que nós dissemos que é exatamente isso o que disse Agostinho, claro, com outras palavras. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, queridos, é a mão de Deus sendo estendida na direção do homem caído. E a fé salvífica, que é gerada pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, é a mão do homem se erguendo para segurar na mão de Deus. Gente, não é difícil entender essa equação, é só querer, não é? Pois bem, os seguidores de Calvino chegam ao ponto de evocar, preste bem atenção aqui, os pais da igreja anteriores a Agostinho como sendo os primeiros difusores daquilo que no século XVI seria o sistema teológico de Calvino. No entanto, queridos, esses seguidores de Calvino e do calvinismo, não conseguem apontar sequer um texto escrito pelos primeiros pais da igreja que ratifique o sistema teológico tardio de Calvino. Todavia, o contrário é perfeitamente possível. Se não, vejamos. Eu quero iniciar aqui citando um dos pais da igreja, muito importante no processo da manutenção da ortodoxia doutrinária. Eu estou falando de Justino Marte, teólogo e filósofo e apologista do início do século II, ou seja, do segundo século. Roger Olson nos informa que, ao que tudo indica, Justino começou a ensinar a doutrina cristã em Roma por volta do ano 150. E apenas 3 de suas obras subsistiram ao tempo. São elas: a primeira apologia de Justino, a segunda apologia de Justino e o diálogo com o judeu chamado Trifão. Então nós temos essas 3 obras de Justino Marte. Vamos então ver se os seguidores de Calvino estão falando a verdade sobre os pais da igreja, que foram anteriores e bem anteriores, não é? Porque Justino foi do início do século II, não é? Então anteriores a Agostinho, muito anterior, quanto ao sistema teológico do bispo de Hipona, não é? Ou seja, de Agostinho. Quanto à universalidade do pecado, Justino escreve em sua obra Diálogo com Trifão, 95.1 é a referência. Se você tem essa obra em casa, você pode conferir aí, certo? Diálogo com Trifão, 95.1, ele diz assim, abre aspas, com efeito, todo o gênero humano perceberá que está sob maldição, segundo a lei de Moisés. Chama-se maldito todo aquele que não persevera no cumprimento do que está escrito na lei. E que ninguém a tenha cumprido exatamente, nem vós mesmos vos atreveis a contradizer. Fecha aspas. Ou seja, outra forma de dizer isso que Justino nós acabamos de citar aqui, não é? E ele escreveu isso aí. É outra forma de dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3 e verso 23. Na obra Primeira Apologia, Justino fala da iniciativa divina para salvar os pecadores, dizendo, abre aspas, ele, por amor a nós, se tornou homem para partilhar de nossos sofrimentos e curá-los. Fecha aspas.
Isso é outra forma de dizer, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que está lá escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5. E foi exatamente isso o que Justino mencionou, não é? Nesta obra que nós acabamos de citar. Voltando à obra Diálogo com Trifão, falando sobre o livre-arbítrio, preste bem atenção aqui, como esse pai, esse considerado pai da igreja, Justino, ou Marte, não é? Ele entendia o livre-arbítrio. E é claro que Justino está ali, não é, certamente recebeu a doutrina cristã de pessoas que conviveram com os apóstolos de Cristo. Isso, porque ele está ali no início do século II, não é? Do segundo século. Então ele certamente conviveu com pessoas que receberam direto dos apóstolos de Cristo essas informações. E veja como é que Justino entendia a questão do livre-arbítrio, não é? Ele dizia assim, ele escreveu, aliás, assim, na obra Diálogo com Trifão, abre aspas, com efeito, ser criado no princípio não foi mérito nosso, mas agora ele nos persuade e nos conduz à fé para que sigamos o que lhe é grato, por livre escolha, através das potências racionais com que ele mesmo nos presenteou. E aí, na mesma obra, Justino continua, abre aspas, nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Se não fosse assim, mas tudo acontecesse por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio. Com efeito, se já está determinado que um seja bom e outro seja mau, nem aquele merece elogio, nem este o vitupério. Se o gênero humano não tem poder de fugir por livre determinação do que é vergonhoso e escolher o belo, ele não é irresponsável de nenhuma ação que faça. Percebe qual era a visão desse pai da igreja, que está lá pertinho dos apóstolos? Recebeu a doutrina, a orientação de pessoas que conviveram diretamente com os apóstolos, não é? Mas eu gostaria de citar pelo menos mais um trecho desse apologista do século II. Vamos citar agora um trecho da obra Segunda Apologia de Justino. Ali ele diz o seguinte, abre aspas, também não dizemos que os homens agem ou sofrem por necessidade do destino, mas que cada um age bem ou peca por sua livre determinação. Percebe? Ele continua. Não entendendo isso, os estoicos disseram que tudo acontece por necessidade do destino. Mas não é assim. Veja que ele cita aqui os estoicos, não é? Aí eu pergunto, será que Agostinho não foi beber lá nos estoicos? Para também entender dessa forma, não é? Que tudo é por necessidade do destino, não é? Aí Justino continua. No princípio, Deus criou livres. Veja, Deus criou livres. Tanto os anjos como o gênero humano. E por isso receberam com justiça o castigo de seus pecados no fogo eterno. A natureza de tudo o que tem princípio é esta: ser capaz de vício e virtude. Pois ninguém seria digno de louvor se não pudesse também voltar-se para um desses extremos. Então, queridos,
Nós estamos diante de um riquíssimo testemunho de alguém que, como já falamos, teve contato com muitas pessoas que conviveram com os apóstolos do Senhor. Então, não tem como a gente dizer. Veja, e nós estamos apenas começando. Eu vou citar aqui outros pais da igreja, né? Outras pessoas que conviveram até com os apóstolos, né? Então, baseado nessas informações que nós estamos citando aqui, eu estou citando de forma documental, estou dizendo onde é que está escrito isso, estou citando as obras desses pais da igreja, né? Então nós não estamos criando nada aqui, não estamos inventando nada, a história está aí. Você pode adquirir essas obras desses pais da igreja, existem editoras que ainda, né, estão editando essas obras, e você pode adquirir e estudá-las. E aí você vai conhecer, né, a raiz da doutrina ortodoxa, o caminho que a doutrina ortodoxa fez, e você vai conhecer também os atalhos, né, que as falsas doutrinas, que as doutrinas equivocadas, elas tomaram. Né? Elas tomaram atalhos. Né? É importante que se diga isso. Então é difícil dizer que os pais da igreja, anteriores a Agostinho, tiveram a mesma compreensão que ele no que concerne às doutrinas da graça, do pecado e do livre-arbítrio. Então, queridos, no próximo programa nós vamos continuar citando aqui o testemunho de alguns pais da igreja e veremos que eles não comungaram de forma alguma com muitos sistemas teológicos tardios, como é o caso do de João Calvino. Muito bem, nós estamos concluindo o programa de hoje, mas queremos lembrar você que você pode interagir conosco. Aí está o número do WhatsApp. Por sinal, quando você escrever, quando mandar a mensagem no WhatsApp, você deve colocar QBD e depois, e em seguida, colocar o local de onde você está, de onde você é, e o seu nome, o nome e o local. Coloca QBD, para a gente identificar que é para o programa o que a Bíblia diz. QBD, se possível em maiúsculo, depois um tracinho, o local onde você está, o seu nome, e em seguida você coloca a sua mensagem, nesse número do WhatsApp que está aí no rodapé do seu vídeo, tá certo? E também o e-mail que vai aparecer aí, o endereço de e-mail, você pode escrever para nós, enviando a sua dúvida, a sua sugestão, a sua questão, para que a gente possa interagir, não é? Juntos. Programa O que a Bíblia diz e você que tem nos honrado com a sua audiência. A nossa oração é que a graça de Deus permaneça derramada sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.